Meus amados irmãos, o que é oração? Oração é a fala que nós verbalizamos, é o nosso pensamento expresso ou impresso. Quando você cria uma imagem de um desenho, de uma figura, e você vai lá no artesão ou no artista, ele pinta aquela imagem, imprime aquela imagem e está ali uma imagem impressa. Ou seja, o que era aquela imagem? Aquela imagem era um pensamento. Alguém criou uma imagem e essa imagem foi expressa e impressa. E agora não só está uma imagem na mente, mas sim um quadro, uma imagem, uma escultura, uma figura ou uma foto falada, como se dizem, né? Então, oração é expressar aquilo que tem dentro de nós. Oração é imprimir a inspiração que está dentro da nossa mente. Logo, oração é inspiração. Por isso que Jesus disse: não useis de vãs repetições. Porque usando de vã repetição já não é oração. É uma coisa decorada, que se diz todo dia, que se fala todo dia a mesma coisa. E Jesus deixou aqui o modelo da oração exatamente para que nós tenhamos essa concepção de como orar. Ele disse: orais assim, Pai nosso que estás no céu. Não é para repetir essas palavras. Não é para ficar usando a oração do Pai Nosso como se fosse uma coisa repetitiva, como se estivesse lendo aquele texto todo dia. Não é assim. Primeiro ele diz: Pai nosso que estás no céu. Só essa expressão aí já me dá a entender que eu sou filho de Deus e que o meu Pai, que é Deus, está no céu. Logo há uma distância entre eu e Ele. Se há uma distância entre eu e Ele como Deus e eu como homem, então para mim ter uma intimidade com esse Deus que é santo, que é divino e que está entronizado entre os querubins, eu como homem que moro na terra corrompida e que meus pensamentos às vezes são perversos, eu preciso trilhar um caminho estreito para que eu possa me aproximar desse Deus que é santo e é o meu Pai. Então ele diz: não useis de vã repetições. O começo ele diz: olha, quando vocês forem orar, não sejais como os hipócritas. Essa palavra hipócrita quer dizer falsidade, ou seja, a pessoa que diz ser sem ser. Não seja falso, ou seja, seja verdadeiro. Quando vocês forem orar, sejam verdadeiros. Não sejas hipócritas ou não sejas como pessoas enganadoras, como pessoas mentirosas, como pessoas falsas. Sejam verdadeiros. Logo ele disse: não sejais como os hipócritas. Quer dizer, na época de Jesus já tinha pessoas hipócritas, pessoas falsas, pessoas que se diziam ser sem ser, pessoas que diziam ter um conhecimento de Deus sem ter. Aí diz: pois essas pessoas hipócritas, essas pessoas falsas, elas gostam, elas se comprazem, elas sentem prazer em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistas pelos homens. Ou seja, aqui não está falando de oração específica por alguém ou por uma causa. Está falando aqui que as pessoas hipócritas querem serem vistas, querem cartazes, querem mídia, querem aplausos, querem público, querem seguidores. As pessoas hipócritas demonstram ser aquilo que não são. E isso é muito característico dos falsos profetas, isso é muito característica dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos líderes. Mas, pastor, por que você está usando essa expressão? Eu quero dizer para vocês, quero falar sobre a oração. Então, se eu preciso orar a Deus, há necessidade de orar um Deus que é santo, que está entronizado entre os querubins, eu preciso ser verdadeiro, até porque o texto diz: Ele sabe o que vocês precisam antes de vocês falarem. Então sejam verdadeiros. Não vai querer enganar Deus, porque Deus ninguém engana. Então sejamos sinceros. É isso que Jesus está dizendo. Vocês sejam sinceros na hora que vocês forem orar.
Jesus disse assim, olha, vocês precisam entrar num quarto secreto. Vocês precisam fechar uma porta. Logo, eu vejo aqui o Senhor Jesus me conduzindo a um lugar secreto com Deus. Tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Ou seja, não precisa ninguém saber que tu é uma pessoa de oração. Não precisa você divulgar que está orando. Não precisa você publicar a sua oração. Não precisa, ou seja, as tuas condutas, as tuas atitudes, as nossas obras, elas comprovam quem somos, não é as nossas falas. Às vezes o nosso testemunho, o nosso convívio, a nossa conduta fala mais por nós do que a nossa própria fala. Então Jesus está dizendo, quando vocês forem orar, sejam verdadeiros, sejam sinceros. Deus, a quem vocês vão orar, que é o Pai de vocês, que é o nosso Pai, Ele está no céu e conhece tudo. Antes de vocês pedir, Ele já sabe. Agora vocês precisam se direcionar a Ele em um lugar secreto. Quando Ele diz assim, olha, não useis de vã repetições. O que é usar de vã repetição? É pedir todo dia a mesma coisa, sem nunca mudar o vocabulário. Isso é reza. Não é oração, porque oração é inspiração. Se a pessoa não tem conteúdo para orar a Deus, o que é orar? É conversar. Conversar com Deus. Às vezes, meus irmãos, nós passamos horas e horas e horas, dias e viramos noite conversando com alguém que não é tão útil quanto falar com Deus. E temos assunto, temos papo, temos conversa para conversar com todas e qualquer pessoa. E por que na hora de orar nós não temos o tempo? Nós não temos assunto para conversar com Deus. Deus sabe, mas Ele quer que você verbaliza. E quando orares, não useis de vã repetições, como os gentios. Observe só, que aqui no começo ele falou de hipócritas e aqui ele falou de gentios. Os gentios que usam palavras repetidas. Quem são os gentios? Éramos nós, antes de ser crente. Antes de ser crente, o que nós éramos? Qual era o nosso segmento religioso antes de ser crente? Eu não preciso nem falar nome de religião aqui, que vocês estão entendendo a minha fala. Antes de você ser cristão, ser assembleiano ou cristão de uma igreja que realmente ora, talvez você frequentava uma igreja que não tinha oração, mas todo dia tinha aquela penitência, verbalizar aquele texto como se fosse uma oração. Jesus está dizendo, os gentios era eu antes de ser crente. Gentil era você antes de ser crente. Então todos antes de ser crente são gentios. É o que a Bíblia diz. Os gentios usam de vã repetições. Jesus, não sejam assim. Por quê? Pensam que por muitos falarem, serão ouvidos. E Jesus, Deus não vai se iludir com a nossa fala, que não é tão bonita, não é tão boa, nós não falamos nem o português correto, o nosso Deus conhece a nossa simplicidade. Então não pense nós que pela quantidade de penitência, pela quantidade de prece, pela quantidade de oração, vamos enganar ou iludir Deus. Não, Deus, Ele quer que nós sejamos sinceros, falamos o que temos necessidades e pedimos. Não vos assemelheis, pois, a Ele, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos pede. Antes de eu pedir para Deus o que eu quero, o que eu penso, Ele já sabe o que eu vou orar. E por que eu quero dizer? Porque Deus quer que nós sejamos específicos. Deus quer relacionamento conosco. E só há uma maneira de nós nos relacionarmos com Deus: a palavra de Deus e a oração. Quando você ora, quando você conversa, orar é conversar com Deus. Orar é conversar com Deus, é falar com Deus, é dizer bom dia Deus, benção Pai, como é que o Senhor está? Eu estou com saudade do Senhor, olha Pai, eu preciso disso, eu quero isso, eu pretendo fazer isso, abençoa os meus propósitos, eu acho bom estar na Tua presença, eu sei que o Senhor está distante de mim, mas em espírito nós estamos juntos. É assim, orar é conversar com Deus, dialogar com Deus, se expressar diante de Deus, já que Ele sabe tudo que nós temos necessidade, Ele só precisa que nós pedimos. Então, quando nós oramos com fé e pedimos a Deus com sinceridade, orar com fé é orar com sinceridade. Jesus disse, olha, não vos assemelheis a essas pessoas.
Não vos assemelheis aos gentios, não seja como os hipócritas, seja sincero. Agora, irmão, se você for, alguém pode perguntar, pastor, e se não pode orar em pé? E se não pode orar na rua? E se não pode orar nas esquinas? Quem disse que não pode? Pode, a questão é que nós não podemos fazer essa prática como os gentios, como os hipócritas fazem. Eles faziam isso, não era porque estavam fazendo um culto ao ar livre. Eles faziam isso na sinagoga, não era porque estavam orando por um enfermo, por um doente, por um endemoniado. Eles faziam isso para se aparecer. É claro que cada momento exige uma oração diferente. Se você vai orar por um enfermo, você vai impor as mãos sobre ele, seja onde seja o lugar. Você impõe a mão, repreende em nome de Jesus, e Jesus cura, o nome dele é glorificado, e você sai dali tranquilo e abençoado. Você não fez para se exaltar, você fez porque é a sua missão orar pelos enfermos. É claro, se nós vamos fazer um culto ao ar livre numa esquina, no canto de uma rua, nós vamos ficar todo mundo em pé e orar porque vamos iniciar um culto. É diferente de um trabalho para se apresentar, é diferente do hipócrita que vai lá fazer para dizer, eu estou orando porque eu sou isso aqui. Não, não é isso, oração é sinceridade. Oração deve ser feita todos os dias, todos os lugares, levantar nossa mão, orar por todo mundo, mas com o objetivo único de abençoar a pessoa e glorificar o nome de Jesus. Assim sendo, meus irmãos, nós temos livre-arbítrio de orar a Deus em qualquer lugar, em qualquer instante, porque o véu do santuário que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o véu do santuário que impedia de eu entrar na presença de Deus, com a morte de Jesus na cruz, ele se rasgou de alto a baixo, me dando acesso à presença de Deus. Onde você estiver, ore a Deus, erga a sua mão. Se não puder erguer a voz, mas dobre o joelho e ora em secreto, sabendo que a porta está fechada, porque a oração ela bloqueia o teu pensamento contra as coisas ruins. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Portanto, ore tranquilo, ore sossegado e saiba orar e pedir a Deus com sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos nós na tarde deste dia.